Olá, boa tarde. Somos acadêmicas do curso de Psicologia da Faculdade Avante e reunimos aleatoriamente algumas pessoas da faculdade para conversar a respeito da esquizofrenia. Na disciplina de Psicopatologia 2, estamos estudando sobre diversos transtornos e doenças mentais, dentre elas a esquizofrenia. Faremos algumas perguntas ao grupo. Você já ouviu falar sobre a esquizofrenia? Sim, claro. Eu não sei muito a respeito da doença, mas vou tentar responder o que souber. Eu já ouvi falar. Não conheço ninguém com essa doença. Eu só sei que a pessoa é bem louca. Fala sozinha, ouve vozes. Tenho uma prima que tem esquizofrenia. A família esconde. Tem vergonha dela. É uma pena. Queria muito ver minha prima. O que é a esquizofrenia para você? Para mim, a esquizofrenia é uma doença que a pessoa fala sozinha, ouve vozes. É uma coisa muito estranha. Eu tenho medo de pessoas assim. Quando eu conheço alguém com essa doença, eu saio de perto, pois nunca sei como me comportar. Eu nunca sei o que a pessoa é capaz de fazer. Eu acho que esse tipo de pessoa tem que ser sempre alguém responsável por perto, pois pode fazer bobagem com a vida delas e também com a vida de outras pessoas. Elas nunca podem estar sozinhas. A pessoa com esquizofrenia era e ainda é, na sua grande maioria, tratada como louca, doente mental, estigmatizada pela sociedade e mesmo pelas pessoas mais próximas. As famílias se impõem à reclusão devido à vergonha e à negação, e o segredo é justificado como forma de proteção. Como você acredita que a pessoa com essa doença se comporta? Eu acho que as pessoas não sabem o que fazem. Elas são muito estranhas. Acredito que possam ter algum problema espiritual. São pessoas que podem levar uma vida normal. Precisam de medicamentos, de tratamento adequado. Precisam também de muito apoio da família. Só que a maioria das famílias esconde. Eles têm vergonha porque existe muito preconceito e falta de conhecimento sobre a doença. Concordo, essas pessoas precisam de apoio. Normalmente gostam muito de arte e música. Necessitam medicação e psicoterapia. Você conhece alguém que sofre de esquizofrenia? Como é o comportamento desta pessoa? Olha, eu não conheço ninguém. Se eu encontrar alguém, eu saio correndo de medo. Eu tenho uma vizinha que tem uma filha que é esquizofrênica. Quase não sai de casa. Ela fala sozinha e grita o tempo todo. A minha prima tem esquizofrenia. A família não sai de casa com ela. Ela fica escondida. Quando nós éramos pequenas, brincávamos muito juntas. É uma pena. Eu perdi o convívio com ela. Era a prima que eu mais gostava. Ela adorava arte, fazia pinturas lindas, gostava de dançar e de representar. O pai dela era muito severo com os filhos. Sabemos que ninguém se constitui sozinho, que as relações e a dinâmica familiar como um todo podem contribuir para o desencadeamento de problemas mentais, mais ou menos graves. Mas que se uma pessoa adoece, a família certamente está, de certa forma, doente também, e precisa estar junto, participando do tratamento, revendo sua forma de funcionar, abrir-se para a humildade e, principalmente, quebrar suas próprias crenças e preconceitos. O que você observa no comportamento da sociedade com relação às pessoas portadoras de doenças mentais, especialmente a esquizofrenia? Eu acho que a sociedade em geral se afasta das pessoas que são assim. As pessoas são muito desinformadas. Se procurassem compreender melhor essa e outras doenças, saberiam como lidar. A esquizofrenia ainda é uma doença pouco conhecida pela sociedade, sempre cercada de muitos tabus e preconceitos.
Crenças como, as pessoas com esquizofrenia são violentas, são imprevisíveis, ou elas são culpadas pela doença. Tem gente que fala que elas têm dupla personalidade ou que precisam permanecer sempre internadas. Isso tudo são frutos do desconhecimento e do preconceito. Eu percebo que as pessoas têm vergonha, têm medo e querem distância. Existe preconceito pela ignorância. Acredito ser necessário esclarecer a população e a sociedade em geral a respeito dessa e de outras doenças, para evitar a discriminação, o preconceito, enfim, o sofrimento. Isso só faz prejudicar e segregar ainda mais as pessoas. É uma decisão muito difícil enfrentar nossos medos e conflitos ou construir uma fortaleza para escondê-los. O enfrentamento pode ser libertador, embora difícil, mas infelizmente ainda existem muitas fortalezas de vidro que aprisionam as famílias. É importante que a psicologia também mude seu olhar e busque de alguma forma sistêmica integrar a família desde o início de suspeita da esquizofrenia ou de qualquer outro sofrimento mental. As abordagens psicossociais, como acompanhamento psicoterápico, terapia ocupacional e familiar, são também muito importantes para diminuir as recaídas e promover o ajustamento social dos portadores da doença. A esquizofrenia não tem cura. No entanto, com o tratamento adequado, a pessoa pode se recuperar e voltar a viver uma vida normal.